O extra da novela capítulo 35. Período de exames. 3. Com os exames começando na próxima semana, o fitness center ficou lotado de cadetes. Up! Yap! Os gritos espirituosos vindos das salas de sparring perfuraram as paredes, enquanto o choque do poder mágico criava estrondos sônicos afiados. Na sala de treinamento físico, os cadetes podiam ser vistos levantando halteres de 120 kg sem esforço. Eu também estava malhando entre esses monstros. O que eu podia fazer era lamentável em comparação com outros cadetes, mas estava derramando suor e esforço do meu jeito. Wing, Hulk. Usando a vibração do meu smartwatch como desculpa, larguei a barra que estava levantando. A tontura imediatamente tomou conta de mim. Parecia que o supino de 130 kg ainda era demais. Limpei o suor com uma toalha pendurada no pescoço e verifiquei meu smartwatch. Os documentos estão prontos. Mas você vai mesmo investir tanto dinheiro em nós? Era uma mensagem de Park Seo-hyuk. Dos 500 milhões que ganhei com a venda do ginseng, comprei ações com 250 milhões e investi o restante na SH Agency. Eu sabia que a SH Agency se tornaria tão bem sucedida quanto a Pacorce Master, é claro. Vejo você amanhã. Porque nós, parecia que Park Seo-hyuk estava bastante confuso, mas eu não podia culpá-lo. A atual agência SH era uma pequena empresa sem nome que ainda não havia realizado nada. É divertido, crescendo juntos. Você não acha que vai ser bom ver um ao outro crescer? Eu não estava investindo em uma empresa, mas em uma pessoa. Foi assim que Park Seo-hyuk foi excepcional. Ele era um futuro magnata, entrando nesse negócio sem qualquer conexão e conseguindo alcançar o empreendimento mais brilhante do mundo. Ah, sim. Então eu te vejo amanhã com todos os documentos e contratos. Agradeço novamente, sem problemas. Vejo você então, depois de terminar minha conversa com Park Seo-hyuk. Deitei no supino mais uma vez. Mas imediatamente depois de colocar minhas mãos na barra, meu pulso vibrou mais uma vez. Quem era agora? Quando olhei para o meu smartwatch, não pude deixar de franzir as sobrancelhas. Era eu e Yeonha, 9. Eu não conseguia entender por que ela me mandava uma mensagem de repente, mas o conteúdo da mensagem era ainda mais misterioso. Era um único número. Ela apertou o botão errado. O que há com ela? Já que ela não disse mais nada, eu ignorei e coloquei minhas mãos de volta no bar. Colocando força em todo o meu corpo, eu o levantei com respiração regular. 2, 3, 4. 9. 9. 9. De repente, pensei em algo. Não me diga, isso é um sinal de resgate. Yeon estava atualmente detido na cobertura do dormitório do segundo ano de clube. Não importa o quanto de elite Yeon fosse, ela não podia fazer nada contra um Jin que era amado por Lilith. Yeon facilmente subjugou Yeon antes de guardá-la em um bolso extradimensional e movê-la para cá. Ele não conseguiu mostrar a meticulosidade que costumava fazer em esconder seus rastros e a luta de Yeon certamente foi flagrada na CCTV, mas como ele planejava deixar Kubi assim que esse assunto estivesse terminado, ele não se importou. Ah, é ele. O perspicaz que disse que eu era um Jin. Yeon olhou para o smartwatch de Yeon que ele apenas pegou e sorriu. A mensagem que Yeon enviou para Kim A-jin foi exibida na tela do smartwatch. Parece que vou precisar matá-lo mais tarde. De qualquer forma, o que é isso? 9? Isso é tudo que você enviou para pedir ajuda? Quem entenderia algo tão enigmático? Yeon largou o smartwatch e pisou nele. O orgulhoso smartwatch da Kubi foi quebrado facilmente. Claro, mesmo que ele entendesse o que você quis dizer, ele não poderia entrar aqui. Há uma barreira em torno deste lugar, você vê. Yeon olhou ferozmente para Yeon enquanto cerrava os dentes. Vendo o olhar de Yeon tremeu em êxtase. Ah, incrível! Esses olhos são incríveis. Está tudo bem, Yeon. Em breve, você vai gostar de mim também. Toque, toque. Yeon se aproximou lentamente de Yeon, que estava amarrada a uma cadeira. Ela lutou ferozmente, mas o feitiço de contenção a impediu de se mover. Você tem uma pele linda. Yeon colocou as mãos na coxa de Yeon. Uma leve marca de mão foi deixada para trás em sua pele branca. Com a sensação repugnante semelhante a uma cobra lambendo-a, Yeon chorou. Uma vez é suficiente. Você não será capaz de escapar depois.
Lilith Nin permitiu isso por hoje também. Isso mesmo, Lilith Nin quer você também. Yun Yun falou calmamente. O diabo do encantamento enfeitiçou as pessoas em um nível fundamental. Uma vez que Yun Yun tivesse seu caminho, Ionia se tornaria uma pessoa completamente diferente. Ienha, você não estava sozinha. Eu também conheço esse sentimento. Falando de forma persuasiva, Yun Yun colocou a mão no pescoço de Ionia. Um poder mágico confuso estava imbuído em sua respiração. Ionia tremeu. Não importa o quão poderoso seu poder mental fosse, o êxtase forçado pelo poder mágico não era algo que ela pudesse resistir. Se pudesse, não teria hesitado em morder a própria língua para acabar com a própria vida. É mais fácil se você desistir. Yun Yun acariciou o rosto de Ionia e sussurrou suavemente. Um poder mágico de paixão fluiu para Ionia de sua mão. O poder mágico estimulou muitas partes de seu corpo e a incitou a se submeter. Um intenso prazer semelhante à euforia dominou. No final, ela soltou um pequeno gemido excitado. Clong. Mas naquele momento, um flash de luz irrompeu da janela e um feixe de luz translúcido perfurou Yun Yun. O que? Yun Yun ficou atordoado pelo ataque inesperado quando caiu de joelho. Enquanto ele estava lutando para compreender o que aconteceu, uma voz não identificável soou da sala. Bem feito por não me ouvir e desconfiar de mim. Os olhos de Ionia se abriram com a voz familiar. Yun Yun usou essa chance para imbuir poder mágico em sua perna ferida, mas o poder regenerativo especial dos Diginos não foi ativado e apenas a dor aumentou. Não pense em se recuperar dessa ferida. Eu refinei essa bala para ser um pouco mais eficiente. A menos que você faça uma cirurgia para tirá-lo. Cala a boca. Yun Yun disparou com um rugido. Poder mágico vermelho irrompeu de seu corpo. Seus olhos, que estavam injetados de sangue, olharam ao redor da sala vazia em vão. Onde você está? Mostre-se. Yun Yun balançou seu poder mágico desesperadamente. A tempestade de poder mágico varreu seus arredores, mas não havia nada fora do comum. Você pode tentar o quanto quiser, mas não conseguirá me alcançar. Estou muito, muito longe, você vê. Seu pequeno rato. Como se respondesse à maldição de Yun Yun, uma única bala atravessou a janela e perfurou o ombro de Yun Yun. Yun Yun sentiu raiva antes da dor. Você. Yun Yun balançou os braços freneticamente. Mostre-se. Mostre-se, seu filho da puta. Seu grito frenético confundiu sua fala, e ficou cada vez mais difícil dizer se um humano estava falando ou um animal estava chorando. Então, mais algumas balas voaram pela janela. Yun Yun explodiu em uma fúria furiosa. Agora, ele não era diferente de uma fera. Ionia assistiu a essa cena avassaladora em transe. Deixando de lado de onde as balas estavam vindo, como meras balas poderiam ferir um Dijin nesse grau. Ela ficou profundamente curiosa com esse poder sem precedentes. Então é por isso que as pessoas gostam de atirar. Com uma provocação zombeteira, outra bala voou. Desta vez, a bala atingiu o peito de Yun Yun. Ele desmaiou com o choque, então começou a rastejar lamentavelmente usando as mãos. Imediatamente, balas perfuraram seus joelhos e ombros. Foi um golpe crítico que o impediu de mais movimentos. As balas tinham vindo todas da janela. Yun Yun pensou que ele apenas tinha que se esconder da vista. Mas o atirador de coração frio não permitiu nenhuma misericórdia. Outra estrela cadente branca voou pela janela e perfurou suas costas. As mãos de Yun Yun tremeram, enquanto seus olhos injetados de sangue se arregalaram. Tão durável. Oi, Ionia. Estou prestes a usar todas as balas que você me deu. Se tens consciência, dá-me outras melhores. Ionia não conseguiu rir das palavras de brincadeira do homem. Yun Yun estava em um estado lamentável, enquanto um homem a protegia de um lugar distante. Percebendo que ela sobreviveria, ela relaxou. Quando a tensão em seu corpo desapareceu, a sonolência a dominou. Se estiver cansado, apenas durma. Kinsu deve chegar em breve. Antes de adormecer, como o homem disse, Ionia fez a única pergunta que ela tinha. A propósito. De onde você está falando? Acima de ti. O alto-falante do teto, eu invadi. Oh. Eu vejo. Ionia riu e fechou os olhos. A princípio, perguntei sem pensar ao livro da verdade se Yun Yun havia sequestrado Ionia. O livro da verdade respondeu sim, e eu me levantei de surpresa.
Não apenas a programação foi alterada, mas também fui notificado de uma alteração nas configurações. Como meu romance era para um público de todas as idades, deixei-o impotente, mas um cenário absurdo foi adicionado aos seus genitais. Imediatamente alertei Kim-Soo, mas como cada segundo era vital, parti. Corri para o topo de uma montanha que tinha uma visão clara do dormitório dos cadetes do segundo ano. Eu só precisei de 5 minutos para escalar a montanha graças à minha maior vitalidade e resistência. Como resultado, eu poderia salvar o Yeon antes que fosse tarde demais. Graças a Deus eu escolhi vir. Agora mesmo, Kim-Soo invadiu a cobertura de Yun depois de quebrar a barreira. Yun resistiu com a pouca força que lhe restava, mas Kim-Soo derrubou com um único golpe. Mas isso é melhor do que eu esperava. Olhei para o rifle sniper antimaterial gigante na minha mão com admiração. Com um comprimento de 1,5 metros, ostentava uma aparência dominadora e bonita. O cano da arma, projetado para amplificar o poder de fogo da arma, parecia extremamente cruel, mas sua cor platina e os padrões dourados que o cercavam davam uma elegância nobre. Este rifle sniper foi o resultado da fusão de Aether e Desert Eagle. Eu criei agora usando o SP, modo rifle sniper. Se transforma em um rifle sniper de alta potência quando fundido com éter, mesmo depois de adicionar a restrição de que o éter tinha que ser usado. A modificação custou 250 SP. Usando este rifle sniper antimaterial, atirei em um alvo a 1,5 km de distância. Eu vi o inimigo de uma distância que eu não podia ser visto, e atirei em um inimigo de uma distância que eu não podia ser atacado. Foi bastante emocionante. Tenho certeza de que Kim-Soo cuidará do resto. Cancelei a fusão entre Aether e Desert Eagle. O rifle sniper de 1,5 metros de comprimento retornou à sua forma normal de revólver. Você obteve 457 SP, uma sorte incrível se aplica. Você obteve um bônus adicional de 11%. Você conseguiu um snip de longo alcance. A proficiência do Master Sharpshooter aumenta para o grau 7. Ganhei muito SP em um único dia. Era de se esperar, já que completei um arco principal. Sentei-me no chão e observei o que estava acontecendo ao longe. Kim-Soo estava colocando eu e Yeon nas costas, enquanto os heróis do Cube estavam correndo para o dormitório. Com isso, o número de vítimas diminuiu. Embora fraco, um ponto de contato também foi criado entre Yeon e Kim-Soo. Já que Kim-Soo era um personagem principal gentil, eu tinha certeza que ele trataria Yeon bem. Embora as coisas tenham se tornado um pouco confusas, no geral, fiquei satisfeito com o resultado. O extra da novela capítulo 36. Período de exames. 4. Yeon abriu os olhos. Um teto branco sem padrão encheu sua visão, e o som de algo sendo cortado fez cócegas em seus ouvidos. Ela se virou na direção do som. Kim-Soo estava cortando uma maçã com uma faca de frutas. O que você está fazendo aqui? Yeon perguntou estupidamente. Kim-Soo olhou para Yeon antes de sorrir timidamente. Você está acordado? Não dói em lugar nenhum, certo? Estou bem. O médico disse que não há nada de errado com seu corpo. Yeon levantou a parte superior do corpo. Ela se sentiu um pouco rígida e dolorida, mas não a ponto de não conseguir se mexer. O que eu quero saber é por que você está aqui. Nós estamos nos revezando cuidando de você. Eu, Nayun, Shinjongaki Kinyoraki. Por quê? Yeon perguntou genuinamente curiosa. Bem, é meio que nossa culpa. Yeon caiu em pensamentos por causa das palavras incompreensíveis de Kim-Soo. Como foi culpa deles? Mas mesmo depois de refletir sobre o que aconteceu, ela não conseguiu encontrar uma resposta. Eles fizeram algo que eu não sabia. Yeon olhou para Kim-Soo, exigindo uma explicação. Como membros da mesma equipe, deveríamos ter sido mais cuidadosos. Estávamos tão absorvidos em cuidar de Nayun que fomos muito negligentes. Yeon ficou sem palavras. Seu cérebro pareceu congelar com a pura estupidez da declaração de Kim-Soo. Não era como se eles pudessem saber que ela seria atacada. Sem falar que a equipe de investigação se reuniu apenas 2 vezes, e houve até uma grande discussão na segunda reunião. Desculpe. PFFF. Yeon riu do pedido de desculpas tímido de Kim-Soo. Se alguma coisa, ela percebeu quão estupidamente gentil este homem era. Você não precisa se arrepender. Eu tive o que eu merecia.
Kim-soo coçou o pescoço e deu a Yeon um prato de maçãs fatiadas, que tinham a forma de coelhos. Yeon sorriu subconscientemente. Sendo uma garota, Yeon gostava de coisas fofas. Eles parecem legais. Obrigado. Kim-soo riu inocentemente. Seu belo rosto parecia brilhar. Yeon olhou para o rosto dele em transe antes de repente se lembrar de algo e perguntar. Ah, certo. Essa pessoa veio? Aquela pessoa. Kim A-jin. Yeon não conseguia dizer seu nome em voz alta. Ela tinha uma consciência. Ela não esperava que ele a visitasse depois do que ela tinha feito. Não, deixa pra lá. Ela olhou para fora da janela. Não havia um único aglomerado de nuvens no céu claro e azul do Mar do Leste. O mundo parecia particularmente brilhante sob a luz do sol radiante. Vendo este cenário deslumbrante, Yeon caiu em pensamentos. Ela aprendeu muitas coisas hoje. Claro, sua personalidade de 17 anos não mudaria completamente com apenas este incidente. A Yeon de amanhã pode não ser muito diferente da de hoje. Mas certamente havia muitas coisas que ela sentia do fundo do coração. Ela não tinha certeza se era autorreflexão, introspecção ou simples gratidão. Antes de escrever tudo em seu diário e refletir sobre isso, ela primeiro pegou seu smartwatch. Ainda havia algo que ela precisava fazer. Recebi uma mensagem. Obrigada. Eu vou pagar as dívidas de hoje com certeza. O remetente foi Yeon. Vendo o nome dela, os cantos da minha boca se curvaram em um sorriso. Eu queria dizer algo legal, mas a pessoa sentada na minha frente pediu outra afirmação. Então eu posso pegar esse dinheiro? Sério? Olhei de volta para o homem. Park Seo-que tem estado assim por um tempo. Perdi a conta de quantas vezes ele perguntou se isso era real. Eu não pude deixar de suspirar. Era meu dinheiro que eu estava investindo, então por que ele estava tão hesitante? Basta comprar um veículo utilitário caçador, e uma bolsa mágica adequada já. Sim. Por favor, pegue. Por favor. Levantei-me e me curvei em um ângulo de 90 graus. Por favor, pegue. Eu preciso me curvar? Eu vou fazer isso. Não. Eu vou levar. Muito obrigado por investir na SH Agency. Ele finalmente colocou os documentos assinados em sua mala. Como uma pessoa tão descontraída acabou se tornando o maior gigante do mundo dos agentes. Eu era o proprietário que ele criou esta configuração, mas simplesmente não conseguia entendê-la. Depois de olhar para ele por um momento, perguntei casualmente. A propósito, quantos anos você tem? Tenho 29 anos. Você é mais de uma década mais velha que eu. Você não precisa falar tão formalmente. Falar casualmente seria melhor para o nosso relacionamento. Como posso fazer uma coisa dessas com um investidor? Não pense em mim como um investidor, pense em mim como um parceiro de negócios. Você sabe, como se estivéssemos construindo a SH Agency juntos. Mas ainda. Não se preocupe, eu estou bem com isso. Mas houve uma discussão de ida e volta sobre o assunto de falar formalmente ou casualmente. Eventualmente, eu derrotei Park Seo-que ele finalizou. Ok. Eu não vou falar tão formalmente então. Bom. Levantei-me. Então vamos caçar. Vamos parar em apenas 2 por hoje. Tudo bem, então este irá apoiá-lo por trás. Park Seo-que riu timidamente. Saímos do café. Bem quando estávamos prestes a ir para o field, vi uma loja de conveniência. Sou eu Kyung? Fui eu quem sugeriu falar casualmente, mas me senti tímida agora que precisava fazê-lo. E aí? Devemos comprar um bilhete de loteria. Apontei para o cartaz que dizia, bilhete de loteria à venda. Na verdade, este foi o primeiro método que pensei para ganhar dinheiro, pois tinha um nível absurdo de sorte. Mas por causa do meu status de menor sem tutor, não pude fazer isso até agora. Vamos lá, bilhetes de loteria são um desperdício de dinheiro. Você pode ser jovem demais para entender essas coisas, mas a loteria é uma farsa. Não é uma farsa. Eu tenho boa sorte, então provavelmente vou ganhar alguma coisa. Vou investir o que recebo na SH Agency, então experimente. Não, estou dizendo que é uma farsa. Apenas me acompanhe. Eu arrastei Park Seo-que para a loja de conveniência. Peguei 10 bilhetes de loteria instantânea no balcão, e com o rosto claramente envelhecido de Park Seo-que,
O funcionário nem mesmo pediu sua identificação. Depois de comprar os 10 ingressos, levei-os para uma mesa próxima. Preciso de algo para arranhá-los. Ah, aqui está uma moeda. Mesmo que ele tenha dito que os bilhetes de loteria eram uma farsa, ele me deu uma moeda com olhos antecipados. Vou começar então. Shazak. Comecei a arranhar as folhas prateadas do bilhete. O primeiro foi um fracasso. Imediatamente passei para o segundo. Outra falha. Raspei o terceiro bilhete. Outra falha. Park sou eu que já havia perdido o interesse e bocejado. Imperturbável, continuei coçando. Quarta, quinta, sexta. Enquanto Park sou eu que andava pelo corredor de copos de ramen, risquei o 10º bilhete de loteria. Ah, finalmente. Você ganhou. Quantos? Park sou eu que perguntou casualmente depois de pegar uma xícara de ramen. 20 milhões de won. Oh, legal. Park sou eu que então começou a caminhar em direção ao balcão antes de parar de repente e inclinar a cabeça. Eu ouvi errado. Murmurando assim, ele se virou para mim. Você pode repetir isso? 20 milhões de ganhos. Parece que ganhar o primeiro prêmio do prêmio é pedir demais. O primeiro lugar foi de 100 milhões de won. Mostrei a Park Seo-il o bilhete de loteria. Seu queixo caiu instantaneamente. O que? Isso é real. É real. Então pegue. Entreguei-lhe o bilhete. E por que você está me dando isso? Ah, eu não te disse? Ainda sou menor, então não posso reclamar o dinheiro. Você pode levá-lo. É um investimento adicional, então envie-me um contrato modificado. Park Seo-il olhou para mim em transe. Sua boca escancarada não pensou em fechar. O copo de ramen que ele segurava provavelmente caberia em sua boca. Com certeza era grande. Pegue. Oh sim. Park Seo-il que rapidamente colocou o bilhete de loteria no bolso. Em seguida, ele rapidamente olhou em volta e começou a suar como se tivesse acabado de cometer um crime. Você pode baixar a guarda. Ninguém vai roubá-lo. Não, você não entende o quão assustador o mundo pode ser. O luar brilhava através de uma janela quebrada, mas apenas iluminava ruínas empoeiradas e silêncio absoluto. Trepadeiras e musgos eram as únicas coisas vivas neste lugar desolado abandonado pelos humanos. Uma fábrica em Suwon abandonada após o Tikal. Este foi o esconderijo temporário da Chameleontrope. Chefe. Uma voz soou no espaço vazio. O chamado despertou uma existência adormecida na escuridão. Você está acordado? A existência lentamente abriu os olhos. As pupilas reveladas brilhavam como joias, mas carregavam uma aura ameaçadora. Aqueles bastardos começaram a se mexer. O mestre do cavalo de carga. Eles acabaram de listar-se no mercado de ações. A voz sem dono notificou a existência desta informação. A existência respondeu brevemente. Nem mesmo uma pitada de emoção podia ser sentida na voz monótona. Entendido. O que devemos fazer em seguida? A existência adiou a resposta à pergunta e lentamente levantou o seu corpo. Enquanto isso, uma lua cheia se revelou por trás das nuvens. Um luar mais brilhante infiltrou a janela e iluminou o corpo da existência. A escuridão envolvente instantaneamente derreteu. Tirando isso, Boz está linda como sempre. Longos cabelos pretos aparentemente trançados de sombras, lábios carnudos e rosados e uma pele branca e lisa adornando uma figura graciosa. Uma mulher, que parecia ser a manifestação da beleza moderna, falou sem a menor mudança em sua expressão. Você tem um desejo de morte? Um poder mágico azul escuro estalou de suas mãos. Estou brincando, mas não posso dizer que o chefe é feio. Me perdoe. O poder mágico ameaçador semelhantes a uma lava em erupção se acalmou. De qualquer forma, o que vamos fazer? O Pakurse Master está fazendo o seu movimento. Só vamos roubar. Não nos importaremos com mais nada. Foi uma resposta apática, mas seu comando foi claro. Ah, a propósito, tem alguém comprando em massa as ações da Pakurse Master? Ações? Sim. No começo, pensei que era apenas um pequeno investidor, investindo 3 milhões de won primeiro e 10 milhões de won depois. Mas de repente, ele jogou 250 milhões de won em cima disso. Um pequeno investidor investindo aleatoriamente não faria algo assim. Coincidência? 95%, eu diria. Mas chefe, os outros 5% é o que me preocupa. Não há razão para comprar esta ação. Pakurse Master ainda não tem uma página de guilda.
O mercado de ações da guilda era mais arriscado do que o mercado de ações normal. Assim, sem uma fonte adequada de informações, poucos pequenos investidores investiram em novas guildas. E de jeito nenhum havia uma fonte de informação sobre o Pacourse Master. Não se importe. Só temos um trabalho. Se você diz, direi isso aos membros da trupe. Com isso, a voz desapareceu. Então, rapidamente voltou. Ah, certo. Algumas páginas interessantes apareceram no Violet Banquet. A mulher inclinou a cabeça. Artifact Search Corp, Jongax Dogmeat Sop Truth Agency. Eles servem para alguma coisa. Os dois primeiros estão construindo sua reputação aos poucos, mas não conheço a agência da verdade. Eu apenas o incluí por causa de quão confiante ele se apresentou. Já que está se gabando em Violet Banquet, tenho certeza de que tem alguma habilidade. Tirá-lo. Vamos, você sabe como são as coisas. Não foi apenas uma ou duas vezes que páginas aparentemente comuns foram o jackpot. Eu lhe darei o número da página mais tarde, então dê uma olhada. Diz que vai responder a qualquer pergunta. Quem sabe? Talvez possa nos ajudar a encontrar aquele filho da puta. No entanto, a mulher permaneceu desinteressada. Isso não acontece com frequência. Ainda. Tudo bem, eu vou. Até mais tarde, chefe. Aquele parecia ser o fim da conversa. Mas a voz voltou mais uma vez. Ah, mais uma coisa, chefe. Veias surgiram na testa branca da mulher. E agora? Os exames do CUB começam na próxima semana. Você vai assistir, certo? A mulher suspirou antes de responder. Sim, eu irei. Termo usado para masculino para se referir a homens mais velhos, geralmente de maneira amigável e familiar. O extra da novela capítulo 37. Intrusos. Quinta-feira. O som de lápis rabiscando ecoou na sala de aula. Quase todos os cadetes estavam trabalhando duro para se preparar para o exame 4 dias depois. Arg. Eu quero ir jogar futebol ou algo assim. Claro, havia pelo menos um cadete que odiava estudar. Shainayun expressou seu tédio com todo o seu corpo. Meu corpo está curado, mas não consigo mover meu corpo. O incidente desta semana foi relatado em todo o mundo, e o treinamento de combate foi cancelado devido aos executivos da CUB estarem sob investigação. Como resultado, havia apenas aulas de revisão e teoria até as provas. Para Shainayun, deve ser como o inferno. As provas são na semana que vem. Estude muito, ou você vai se arrepender quando os resultados saírem. Ao lado dela, Kim-Soo falou com uma risada. Sendo um protagonista diligente, Kim-Soo também era bom em exames escritos. Mas como ele não era bom o suficiente para disputar as primeiras posições, ele perguntou a Yeonha, que se sentou na frente dele, se ele tinha alguma dúvida. Assim como ele estava fazendo agora. Yeonha, você pode me dizer como resolver isso? Yeonha olhou para o problema que Kim-Soo mostrou a ela. Você não pode esquecer meu sobrenome. Ah, sim, desculpe. Eu bocejei enquanto os observava interagir. Naquele momento, alguém cutucou meu ombro. Era Raquel. Quando inclinei a cabeça, ela me entregou um pedaço de papel. Assim como ontem, foi outro problema de alta dificuldade. Rachel começou a me pedir ajuda em problemas como esses. Na verdade, nem ouvi a voz dela. Suponha que o monstro-chefe de uma masmorra seja um demidemônio de nível 3 de nível intermediário alto. O dungeon é um estágio dungeon, e cada estágio consiste em um mínimo de 10 e um máximo de 30 monstros de nível baixo ou intermediário. Supondo que o tamanho desta masmorra seja médio, encontre a densidade de mana mínima e máxima e aproxime o número de pessoas necessárias para conquistar a masmorra. Eu não tinha ideia por onde começar. Isso realmente ia estar no exame? Olhei para Rachel. Ela estava batendo na mesa enquanto olhava para mim. Eu provavelmente deveria responder a pergunta. Eu ativei meu dom. Com várias habilidades que adicionei à observação e leitura, ela deve ser capaz de resolver esse problema desde que siga o desenho do mundo que criei. Um demidemônio de nível 3 de nível intermediário alto tem uma capacidade mínima de poder mágico de médio. Pequenos estágios têm de 4 a 6 andares. 878 ppm 1133 ppm. 9 pessoas podem usar e recarregar o poder mágico sem serem sobrecarregadas. Eu escrevi as frases que apareceram na minha frente em um pedaço de papel e dei para Rachel.
Imediatamente, seus olhos se arregalaram. Ela enterrou o rosto no papel e começou a examinar cuidadosamente cada passo do cálculo. Ding-dong. Nesse momento, o sinal tocou sinalizando o fim da aula. A aula era tecnicamente uma aula de revisão, mas na realidade, era apenas uma aula de autoestudo. De qualquer forma, poucos cadetes se levantaram de seus assentos. Todos estavam estudando muito. Eu, é claro, planejava voltar para o dormitório. Foi exatamente isso que os alunos inteligentes fizeram. Quando comecei a colocar meus utensílios de escrita na bolsa junto com meu laptop, uma sombra foi lançada sobre minha mesa. Eu levantei minha cabeça com um olhar interrogativo. Era Shai Ayun. Ei, me ajude a estudar. Ela falou com um sorriso doce. Eu me levantei do meu assento. Eu não quero. O quê? Por quê? É muito problemático. As provas escritas começaram na próxima segunda-feira. Isso foi menos de 4 dias. Mesmo se ela começasse a estudar agora, suas notas não mudariam muito. Sem falar que eu não tinha como ajudá-la a estudar. E por favor. Que tal um guia de estudos sobre análise do reino do fenômeno? Ela parecia mais desesperada do que eu imaginava, mas eu ainda segui meu caminho com o coração frio. As provas escritas passaram como uma brisa. Do primeiro exame na segunda-feira ao exame final na sexta-feira, o tempo parecia passar em um piscar de olhos. Senti como se tivesse acertado tudo. No começo, pensei em buscar uma pontuação média, mas como poderia acabar tirando notas baixas nas provas de combate, fiz o meu melhor nas provas escritas para não ser retido. Hoje foi sábado. Os exames de combate começariam na segunda-feira. Durante os períodos de exames de combate, o clube estava aberto a familiares de cadetes, vários associados de heróis e todas as instituições que contratavam heróis. Naturalmente, o clube estava cheio de gente. O rank 117 do cubo, Kim Junha. Eu vi você no YouTube. Meu filho é seu fã. Podemos tirar uma foto. Como as famílias dos cadetes estavam presentes, o período de exames de combate era uma espécie de festival. Era um pouco estranho que adolescentes brigando entre si fossem considerados um festival, mas essa era a tradição do clube. Estamos em clube, a melhor academia de heróis do mundo. Repórteres também foram autorizados a entrar em empresas de radiodifusão aprovadas. Já que se tornar um herói era como se tornar uma celebridade, o objetivo era deixar os cadetes se acostumarem a estar na câmera. Com certeza tem muita gente. Eu estava sentado no Elo Park, localizado no centro de clube. Ao contrário de como era normalmente, o lugar estava cheio de gente como se fosse a Disneylândia. Ah! A Jinsi. Naquele momento, alguém chamou meu nome. Toque toque. Virei-me na direção dos passos. Era Azuki. A Jinsi, o que você está fazendo aqui? Ah! Só fazendo uma pausa. Quem são os dois atrás de você? Meus pais. Esta é a minha mãe e este é o meu pai. Mãe, pai, este é meu companheiro de equipe. Olá. Apertei a mão dos pais de Azuki. Eles sorriram e disseram algo em japonês. Como eu não conseguia entendê-los, apenas fingi um sorriso. Ajin. Seu nome é Kim Ajin. Azuki me apresentou a seus pais. Parecia que eles estavam perguntando pelo meu nome. Depois que Azuki disse a eles meu nome, eles agarraram minhas mãos, dizendo Ajin-san, Ajin-san. Eu não sabia o que eles estavam dizendo, então eu apenas respondi com ai, ai. De qualquer forma, depois que a saudação terminou, Azuki saiu com seus pais. Sozinho mais uma vez, sentei-me no banco. Não pude deixar de sentir ciúmes de Azuki, cujos pais vieram vê-lo. Se ao menos mamãe e papai estivessem neste mundo também. Justo quando eu estava tendo pensamentos desejosos, uma certa pessoa chamou minha atenção. Uma mulher caminhava lentamente pelo parque lotado. Seu cabelo comprido era preto como sombras, seus olhos pareciam obsidiana e ela parecia um pouco sonolenta. Ela tinha um certo charme melancólico que parecia escurecer o ambiente. Eu senti como se a conhecesse. Ela era exatamente como eu a descrevi em meu romance. Um dos poucos criminosos procurados na lista negra da Area Association, o líder do grupo criminoso Chameleon Troop e a pessoa que herdou o título de Asa das 8 Legiões. Como ela se disfarçou com um número incontável de identidades, eu era o único que sabia seu nome verdadeiro. Nesse momento, ela de repente parou. Ela lentamente virou a cabeça, encontrando meus olhos. Eu tive que desviar o olhar,
Mas meu corpo imediatamente congelou. Seus olhos profundos pareciam me estrangular. Só de olhar em seus olhos, fiquei sem fôlego e comecei a suar frio. Quando minha mente estava prestes a ficar em branco, ela se virou. Claque, claque. O som de seus saltos altos soou enquanto ela se afastava. Ah, 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 ah. Eu recuperei minha respiração. Parecia que eu estava sob uma pressão imensa. Mas naquele momento, senti um olhar em mim. Eu lentamente levantei minha cabeça. Ela estava de costas para mim, mas eu podia sentir um olhar de suas costas. Eu tinha certeza. Aquela mulher estava me observando. Meus instintos estavam rugindo. Eu tinha que dizer algo, algo que pudesse explicar por que eu estava olhando para ela. Com um gole, eu murmurei. Uau, ela é tão gostosa. Instantaneamente, ela ligeiramente virou a cabeça para mim. Mas logo, ela continuou andando. Uau! Soltei um suspiro de alívio. Eu bati no meu peito sufocado e coloquei minhas mãos sobre meu rosto aquecido. Eu quase esqueci. A trupe camaleão entrava sorrateiramente em clube para exames de combate. O objetivo deles era explorar. Eles queriam ver se alguém era digno de preencher uma posição vazia em seu grupo. Na história original, Kinsu e Shin Jong-ak eram os principais candidatos. Kinsu seria desqualificado por causa das diferenças em suas crenças, e eles retornariam pacificamente com Shin Jong-ak em sua mente. Em outras palavras, eles não estavam aqui para causar nenhum problema. No entanto, estou olhando em volta constantemente, mas tudo está normal. O clube estava atualmente cheio de heróis enviados pela associação. Um personagem particularmente notável foi o nível mundial 1737, herói de nível 6 de alto nível, Oh Junhyuk. Não há ninguém fora do comum. Vamos almoçar. Apenas se concentre. Houve também o Rank 2000, herói de nível 7 de alto escalão, Seo Yong-ji. Vários heróis estavam à espreita disfarçados. Como o incidente com Yun aconteceu antes dos exames de combate, a Associação de Heróis despachou vários heróis para investigar. Vamos comer pizza. Feche. Apenas fique de olho em qualquer pessoa suspeita ou com uma aura estranha. Se a trupe camaleão entrasse em confronto com eles, não terminaria com apenas uma ou duas pessoas mortas. Claque, claque. Uma mulher parou em uma floresta artificial. Depois de confirmar que ninguém a estava observando, ela murmurou baixinho. Alguém me viu. A floresta estava vazia sem sequer a sombra de uma pessoa. No entanto, uma voz estranha soou do chão. Sério? Talvez você tenha se enganado. Não, ele disse que eu era gostosa. Traço. PFF. Bem, você gostou, chefe. Você quer morrer? Verifique novamente. Talvez o colar não esteja funcionando. Um espelho de corpo inteiro se ergueu do chão. A mulher se olhou no espelho. Em volta do pescoço estava o colar da sereia, um item com a capacidade de impedir que as pessoas a reconhecessem. O colar está funcionando bem. Sério? Então alguém viu através do colar? Ele deve ter uma boa percepção. Vou ficar de olho. Você se lembra do nome e do rosto dele? Pare de brincar. Você também o viu. Eu sei, eu sei. Já estou analisando. Espere um pouco. Tada, tacada. O som de um teclado soou. A mulher fechou os olhos e esperou pelo relatório. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.